Daniel, capítulo 3, do verso 24 ao 27. Diz a Escritura: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, pedimos que nessa noite, por sua grande misericórdia, Senhor, que nos trouxe até este lugar, Senhor, fale conosco. Esse texto tão precioso, tão maravilhoso, venha se tornar compreensível a nós. Abre para nós a compreensão pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, nos dando fé, nos dando humildade para recebermos a sua palavra com obediência, Senhor, para sermos edificados e para o Senhor ser glorificado. Com perdão dos nossos pecados, Senhor, Santo Deus, em Cristo Jesus, oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos estudando esse grande capítulo 3 do livro de Daniel e vimos nas últimas semanas que o rei Nabucodonosor, cheio de fúria, depois de os rapazes eles terem declarado a sua fé em Deus, os lançou na fornalha ardente. Mas eu queria destacar aqui duas coisas, irmãos, que vão nos fazer entender melhor o significado destes versículos. Estes versículos aqui, vocês podem observar, eles falam assim de uma maneira bem clara do livramento de Deus, que Deus operou. Vocês imaginem aqueles jovens que foram jogados na fornalha ardente, e que não era somente uma fornalha ardente, mas ela estava 7 vezes mais quente, por ordem do rei. E o que nós observamos aqui, irmãos, foi o livramento de Deus. Observe as palavras aqui que estão escritas, irmãos, nesses versículos que nós lemos. No versículo 24, o rei se assusta e ele diz assim, ele faz uma pergunta: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Dentro do fogo 3 homens atados? Eles responderam ao rei: É verdade, ó rei. E ele diz: Eu, porém, vejo, não 3, né? Mas 4 homens, e eles não estão atados, eles estão soltos, e eles estão andando no meio do fogo sem sofrer nenhum dano. Nós temos também aqui, irmãos, que Nabucodonosor chama os rapazes, eles estão lá na fornalha ardente, Nabucodonosor os chama, e quando os chama, diz ele: servos do Deus Altíssimo, venham, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E no versículo 27 se reúne ali toda aquela quantidade de autoridades que tinha ido adorar a estátua do rei que o rei fez, e todos ficam em volta daqueles 3 rapazes e observam, irmãos, que o corpo deles não tinha sofrido dano algum, o cabelo deles não tinha sido queimado, nem as capas se tinham mudado, não havia nem cheiro de fogo. Então, o que nós observamos aqui, irmãos? Nós observamos um rei pagão e que se assustou com o que tinha acontecido
diante do livramento desses rapazes, e todas aquelas autoridades ficando ali em volta deles, depois que eles saem da fornalha ardente, também muito admiradas, porque não tinham aqueles jovens nenhum dano no seu corpo, as suas roupas não tinham nenhum problema, o seu cabelo estava perfeito, nem cheiro. O que nós observamos então aqui? O livramento, esse é um ponto importante para nós entendermos esse trecho. O livramento glorioso, grandioso, espetacular que o Senhor Deus fez na vida de 3 servos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante de pagãos, diante de pessoas que não adoravam a Deus, que não amavam a Deus, muito ao contrário, que tinham desafiado a esse Deus, especialmente tinham desafiado a esse Deus. É bem interessante nós observarmos que esse capítulo conta essa história, não é? De que o rei levantou uma grande estátua, brilhante estátua de ouro, reuniu todo o seu império, todas as autoridades do seu império, e com certeza tinha ali também muita gente que não era autoridade, do povo comum, e aquela grande multidão diante daquela estátua ordenou que ao toque da música gloriosa também, né? A estátua era um espetáculo, a música também era gloriosa, com muitos instrumentos, ordenou que ao ouvirem essa música, todos deveriam se prostrar e adorar, e todos se prostraram, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vimos que os inimigos dos rapazes, dos adoradores de Deus, por inveja, porque eles eram administradores dos negócios da Babilônia, denunciaram os rapazes diante de Nabucodonosor, e ele então chama os rapazes com fúria e pergunta para eles, e diz para eles estas palavras, irmãos, que está aqui no versículo 16, que eu queria que vocês... Perdão, versículo 15, no finalzinho do versículo 15, Nabucodonosor ordena que eles se prostrem, lhes dá uma chance e encerra essa palavra com um desafio. E qual foi o desafio de Nabucodonosor? Final do versículo 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Observem isso, Nabucodonosor está dizendo, eu vou jogar vocês na fornalha se vocês não se prostrarem diante do meu Deus. E quem é o Deus que vai livrar vocês? Diante dessa resposta, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles respondem com maior serenidade, tranquilidade, irmãos, impressionante, fé em Deus, dizendo, nós não necessitamos de te responder sobre este assunto, rei. Ou seja, não há o que dizer, nós não podemos nos prostrar, tudo que nós vamos fazer agora é simplesmente nos entregar a Deus. Eles dizem no versículo 17, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, e ele nos livrará, rei. Mas se ainda ele não nos livrar, nós queremos dizer ao Senhor que não vamos nos prostrar diante da estátua de ouro que levantar, diante dos teus deuses. Ou seja, irmãos, observe aqui 2 coisas. Nós temos um rei que desafia a Deus e diz assim, e nós já vimos nas exposições passadas que aquilo era uma autoidolatria. Na verdade, Nabucodonosor, ele estava se idolatrando, ele se considerava Deus, e aquele ídolo era apenas uma projeção dessa idolatria dele, dessa autoidolatria, e ele queria que todas as pessoas obedecessem a ele, e fizessem, e cumprissem o culto que ele determinou. Então, ele faz um desafio, nenhum Deus pode livrar vocês, porque ele está se dizendo assim, eu sou Deus, eu sou soberano, as minhas ordens têm que ser obedecidas. Mas diante desse desafio, os rapazes dizem o quê? Rei, nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos entregamos a Deus. Nós tivemos que morrer, nós vamos morrer. Porque, como eu expliquei para vocês em exposições passadas, a tua graça é melhor do que a vida. Não há nada mais precioso do que o nosso Deus. Nem mesmo a vida é mais precioso que Deus. E é isso que esses rapazes fazem. Eles põem a sua confiança, a sua vida totalmente nas mãos desse Deus. E o rei, então, os joga lá. Então nós temos o desafio dele e nós temos a confiança dos rapazes. Nessa situação é que nós vamos entender o livramento, irmãos. Vou repetir aqui. Nós temos o desafio do rei se sentindo Deus e nós temos a confiança dos rapazes. E agora nós podemos entender que o que Deus está fazendo aqui é, meus irmãos,
glorificando o seu nome santo, exaltando a si mesmo como o único Deus, através desses rapazes. Quando Deus salva Sadraque, Mesaque e Abidnego, e salva de uma maneira tão impressionante, tão milagrosa, tão espetacular, na verdade o que Deus está fazendo é exaltando o seu nome diante de Nabucodonosor, dizendo para ele assim: olha, Nabucodonosor, eu sou Deus, e eu salvo os meus servos das tuas mãos. E ele está também dizendo para Nabucodonosor que aquela estátua não é nada. E está dizendo que aqueles servos dele estão fazendo o correto, estão fazendo o certo. E Deus, então, na sua graça, na sua misericórdia, salva aqueles rapazes para exatamente evidenciar, meus irmãos, humilhar o rei, humilhar os seus deuses, glorificar o seu santo nome. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que, e isso vai ser algo muito comum e muito, vamos dizer assim, nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vamos achar o tempo todo a verdade de que Deus glorifica o seu nome na salvação do seu povo. A glória de Deus se manifesta na salvação. E aí, meus irmãos, eu gostaria de que vocês lembrassem de João capítulo 3, versículo 16. Todo mundo sabe de qual aqui, não sabe? O que é que a palavra de Deus diz? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo diz que o amor de Deus, o apóstolo João diz lá no seu evangelho, que o amor de Deus é expresso, e glorificando a Deus como amor, que ele vai dizer na sua carta, é expresso exatamente no fato de que o Senhor Deus salva, e salva dando o seu Filho, salva pecadores como nós, dando o seu Filho. Essa obra, irmãos, da graça de Deus, sumamente mostra que Deus é amor, mostra o poder de Deus, porque só um Deus poderia salvar daquela forma, assim como o poder dele está aqui, mas mostra também o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O que eu quero dizer para vocês hoje é que esse texto tem tudo a ver conosco na seguinte questão: nós que confessamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, se fazemos isso, se dizemos assim, eu sou um cristão, eu creio em Cristo Jesus, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por pecadores e eu confio unicamente nele para a minha salvação. Se nós fazemos isso, irmãos, e se nós professamos isso, esse texto aqui, ele pode ser aplicado à nossa vida da seguinte maneira: assim como Deus salvou aqueles rapazes, e através dessa salvação extraordinária, ele glorificou o seu santo nome, assim também, quando Deus nos salva, ele glorifica o seu santo nome. E deixa eu falar outra coisa para vocês. Os irmãos, ao lerem um texto como esse, podem ficar impressionados, e todo mundo ali mesmo ficou impressionado com a salvação operada na vida desses rapazes. Mas nós podemos dizer, irmãos, e essa é a mensagem da Sagrada Escritura, que foi realizada uma salvação maior do que essa, uma salvação mais espetacular do que essa, que foi na cruz do Calvário. Todas as salvações e todos os livramentos que o Senhor Deus dava, nós podemos dizer também assim, no Antigo Testamento, e nós temos muitas manifestações de salvação no Antigo Testamento. Nós temos a salvação, por exemplo, do Egito, que era celebrada na Páscoa em Israel, mas todas essas salvações, salvação da opressão de um rei, como era o faraó no Egito, ou salvação de uma pena injusta dessa, da fornalha ardente, como foi aqui o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todas essas salvações, elas estão apontando para a salvação maior, porque existe um perigo maior sobre a nossa vida, que é o pecado. Nós todos somos pecadores. Nós todos não temos, nenhum de nós tem mérito para sermos salvos, para irmos para o céu, para estarmos com o Senhor depois da nossa morte. Na verdade, o que a Bíblia ensina é que nós, por nós mesmos, estamos absolutamente condenados, mas Deus nos salvou.
Por isso é o valor de João 3,16. O amor de Deus. Essa é a salvação maior. E essa é a salvação, irmãos, que está prometida em todo o Antigo Testamento. Em vários tipos, em várias cerimônias, em várias ocorrências, em várias pessoas que ali Deus simboliza essa salvação. E ela é cumprida em Cristo Jesus. Eu quero dizer aos meus irmãos que assim como a salvação que Deus operou na vida desses rapazes, glorificou o seu santo nome e humilhou todos os deuses da Babilônia, assim também a salvação que Ele opera na minha e na sua vida, glorifica o seu nome diante desse mundo e mostra para as pessoas que só o Senhor é Deus. E eu gostaria que nós hoje, ao olharmos aqui para esses versículos, nós aplicássemos a nossa vida. E na seguinte questão: na minha vida, eu que me confesso um cristão, na minha vida, a salvação de Deus está sendo glorificada? Deus, ou melhor dizendo, vamos colocar assim, Deus está sendo glorificado na salvação que Ele operou na minha vida? É isso que o texto, irmãos, eu acredito, pode ser aplicado na nossa vida. Eu gostaria de fazer isso hoje à noite, tá bom? Vamos olhar aqui, então, de que essa salvação que Deus operou aqui, ela vai glorificar ao Senhor, como eu tenho dito aqui na introdução, e nós temos 3 reações aqui, irmãos, desses pagãos, dessas pessoas que eram idólatras, né? A primeira reação nós temos no versículo 24 e 25, que é o espanto do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fica espantado. A segunda reação, ainda em relação ao próprio rei, no versículo 26, nós temos o chamado do rei. E nesse chamado, ele chama os rapazes de servos do Deus Altíssimo. E a terceira reação é exatamente o testemunho daqueles poderosos que cercam os rapazes e ficam examinando que nada aconteceu com eles e testemunham o livramento de Deus. E eles observam, eles olham com muita atenção, testemunhando o que Deus fez. Então nós temos essas 3 reações aqui: o espanto, o chamado e o testemunho, ou podemos também dizer o exame que eles fazem ali do que ocorreu e o testemunho que eles têm da salvação de Deus. E aí gostaria que, repito, nós aplicássemos a nossa vida. Quando Deus está operando na nossa vida, nos santificando, nos salvou, está operando em nós, algo semelhante vai acontecer nas pessoas que estão em volta de nós, irmãos. Vamos olhar aqui o texto, eu convido vocês a olharem comigo, a partir do versículo 24, tá bom? Veja o que diz o texto, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Vamos observar aqui os termos da pergunta de Nabucodonosor e a constatação do que ele está vendo. Ele está espantado, o rei está assim assustado com o que ele está vendo, porque ele sabe o que ele fez. Ele jogou 3 rapazes muito bem amarrados naquela fornalha 7 vezes mais quente. Então, mas não é isso que ele vê. Ele pergunta para os seus conselheiros. Observe os termos, irmãos, e vamos observar aqui o contraste entre a pergunta e a resposta. Quantos foram lançados? 3. Como foram lançados? Eles foram lançados amarrados, sem condições de se salvar, de se livrar, de escapar de alguma maneira. Agora, o que o rei estava vendo? Versículo 25. Ele estava vendo não 3, mas 4. Tinha um a mais lá. Ele estava vendo 4. E eles, ao contrário, veja o que diz o texto, irmãos, estão andando soltos. Eles estão passeando na fornalha
soltos. E a fornalha, 7 vezes mais quente, não lhe causa nenhum dano. Eles não são queimados, eles não são destruídos os seus corpos, não são consumidos. Eles ficam andando como nós chegamos aqui hoje à noite, mas eles estão na fornalha ardente. E aí o rei diz mais. Então vocês observam, né? Jogamos 3 atados. Agora eu vejo 4 soltos e passeando na fornalha. Mas o rei diz mais. Ele diz que o 4º homem, ele tem um aspecto diferente dos outros 3. Ou diferente de qualquer outro. Porque ele diz assim, irmãos, o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Então, a maravilha do livramento está no fato de que os 3 se transformaram em 4. Que os 3 amarrados se transformaram não, o que ele está vendo lá, né? Se tornaram, diante da visão dele agora, 4 soltos. E que eles não estão somente soltos, mas eles estão passeando, eles estão andando no meio da fornalha. E não acontece nada com eles. Esse é o livramento. Mas o texto deixa claro, e isso chamou a atenção de Nabucodonosor, que aquele 4º homem era diferente. Olha, irmãos, nós não sabemos, o texto não diz, e a questão aqui, a afirmação de Nabucodonosor, e nem o livro de Daniel nos esclarece isso, o que levou o rei a perceber que aquele 4º homem era diferente. O texto apenas diz assim, o aspecto dele é diferente. E diz mais, esse aspecto é semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, não é como os outros, ele é diferente. E o seu aspecto é como o Filho de Deus. Este 4º homem, irmãos, alguma coisa fez o rei olhar para ele e perceber nele algo sobrenatural, algo além do humano. Ao mesmo tempo ele diz, são 4, mas esse 4º é diferente. Olha, há uma certa divergência na interpretação, se esse texto ele está se referindo meramente a um anjo que o Senhor Deus mandou ali para livrar os seus servos da fornalha ardente, ou se aqui é uma, vamos dizer assim, é uma manifestação do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade, uma manifestação como vai aparecer em outros momentos das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, em que ele se manifesta antes da encarnação propriamente dita, antes dele nascer da Virgem Maria, antes dele habitar entre os homens e até morrer na cruz e ressuscitar e assim por diante. Então existe uma divergência de interpretação, meus irmãos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto a mim, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse 4º homem era o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, irmãos, o Antigo Testamento, ele promete Jesus. Ele vai descortinando esse Redentor, desde Gênesis 3,15, todo mundo aqui sabe decorado já, né? De vez em quando eu falo aqui Gênesis 3,15, o que é de Gênesis 3,15? Deus diz para a serpente, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Por inimizade entre ti e a mulher. Entre o seu descendente e o teu descendente. Este descendente da mulher, tu vais ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Tu vais ferir o seu calcanhar. A serpente feriria o calcanhar, mas o descendente da mulher, o nascido de mulher, um homem, iria esmagar Satanás, iria trazer a salvação. O que nós temos aqui, irmãos, é uma manifestação, pré-encarnação. Pré-encarnação porque Jesus deveria se encarnar muito tempo depois, né? Mas é uma manifestação, pré-encarnação do Filho de Deus, em que ele aqui está se apresentando como ele faz no Antigo Testamento, em vários momentos, como aquele que viria salvar o seu povo. E que agora se apresenta aos seus servos ali, Sadraque, Mesaque e Abednego,
e os salva da fornalha ardente. Ele está presente ali para salvá-los. Eles estão andando no fogo, mas o fogo não destrói a carne deles. É como a sarça que não se consumia. O fogo não atinge o corpo deles. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus está lá, porque Deus está lá, porque o Filho de Deus está lá. E ele, no seu poder infinito, que controla a providência e que opera milagres, naquele momento, ele impediu o fogo de fazer o que o fogo faz. O que o fogo faz? Queima, mata, destrói. Mas ali, pelo poder do Senhor, que controla o fogo. E veja, observe que há um contraste aqui maravilhoso também, maravilhoso e ao mesmo tempo triste, porque vocês lembram que nós lemos a semana passada, meus irmãos, no versículo 23, que aqueles homens fortes que amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e nem caíram na fornalha. Eles foram jogar os jovens na fornalha, mas o versículo 23 diz o quê? Vamos ler? E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, versículo 22. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando a gente pensa nisso, irmãos, que a fornalha ela estava tão quente que os homens que nem chegaram a cair, mas só de eles se aproximarem e jogarem os rapazes, as labaredas os mataram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego estão andando sem nenhum ferimento, juntamente no Senhor Jesus Cristo naquela fornalha. Essa é a primeira questão, que é isso que espanta. Vocês estão entendendo? De onde vem o espanto de Nabucodonosor? Vem do fato de que nós jogamos 3 presos, mas tem 4 lá, soltos, sem morrer. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. É divino, é sobrenatural. Como foi que ele discerniu isso? O texto não diz, mas ele discerniu. Aquele 4 lá é diferente. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Em segundo lugar, meus irmãos, vamos olhar agora o versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Irmãos, agora este homem espantado, e vendo que os rapazes não tinham morrido, ele se aproxima ali, claro que com segurança, da fornalha e chama os jovens. Mas quando ele chama os jovens, ele não chama meramente os jovens, ele diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus, observe aqui, irmãos, Altíssimo. Aquele rei que tinha dito, irmãos, no versículo 16, versículo 15, no finalzinho: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora ele chama o Deus que livrou, que ele viu, ele constatou, Deus livrou. Ele chama esse Deus de Deus Altíssimo. Aquele rei que tinha se exaltado sobre Deus e que tinha dito assim: olha, as minhas mãos são mais poderosas do que Deus. Que Deus há que pode livrar das minhas mãos? Agora esse rei, ele se humilha. Ele chama os jovens dizendo assim que o Deus deles que o tinha livrado é o Deus o quê? Altíssimo. O que significa? Que não há Deus acima dele. Vejam, Nabucodonosor não se tornou um servo de Deus aqui. Nabucodonosor não deixou de ser idólatra neste momento. Ele continua acreditando nos seus deuses. Mas na mente dele, ele entendeu que o Deus daqueles rapazes não tinha comparação. Era o Deus Altíssimo. Era o Deus
acima de todos os deuses, era o Deus acima dele próprio, Nabucodonosor, ele que se sentia tão orgulhoso. Agora ele está se humilhando e está confessando: o Deus desses rapazes é o Deus Altíssimo, é o Deus que está acima de todos os deuses e de todo ser humano. Eu fico impressionado ainda, porém, meus irmãos, com outro detalhe aqui. Por toda a história de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego, isso vai ser uma coisa muito comum no livro de Daniel. Vocês não vão ver esses rapazes sendo desobedientes, sendo raivosos, tentando com a própria força, arrogância, raiva, como Nabucodonosor tantas vezes fazia, cheio de fúria. Vocês não vão ver eles em nenhum momento se rebelando contra as autoridades, se rebelando nem mesmo contra este rei. É muito significativo, é muito interessante nós pensarmos que eles lá dentro da fornalha ardente, eles ficaram andando. E que eles saíram quando o rei os chamou. Quando o rei disse: venham, eles saíram. É muito interessante nós pensarmos, meus irmãos, que eles, repito, nós temos estudado já esse livro e temos notado isso. Eles sempre vão ser pessoas de fé no mundo pagão, que era a Babilônia. Vocês lembram que eles estão no exílio, eles não estão em Israel, eles não estão em Judá, eles estão exilados na Babilônia, eles estão junto com os exilados lá. Mas eles nunca vão ser revolucionários, rebeldes, confusistas. Eles vão se submeter à autoridade de Nabucodonosor. E é muito interessante que mesmo aqui o rei chama e eles vêm. Eles são homens cheios de fé, cheios de confiança em Deus. É como Paulo fala em Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 13. Por que nós devemos obedecer às autoridades, meus irmãos? Porque as autoridades foram constituídas por Deus. E até o Nabucodonosor foi constituído por Deus. E até aqui esses rapazes têm essa consciência. Eles saem. E aí, meus irmãos, o que acontece em seguida? Versículo 27. Aí acontece a reunião. Versículo 27 diz assim: e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. Todos aqueles que tinham sido chamados, irmãos, para aquela reunião, as autoridades, príncipes, capitães, governadores e assim por diante. Vocês lembram lá no início do capítulo? Vamos olhar o início do capítulo 3, por favor, no primeiro versículo. Veja o que está escrito aí, meus irmãos. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir quem, meus irmãos? Príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o rei fez aquela grande e gloriosa cerimônia e reuniu todas essas autoridades das diversas províncias. Para quê? Para que elas se prostrassem junto com todo o povo diante da estátua que o rei tinha levantado. E essas pessoas fizeram isso por medo. Mas aqui, olha o que Deus faz. Deus faz com que essas autoridades, elas agora se reúnam em volta de, no versículo 27, em volta de Sadraque, Mesaque e Abednego, para contemplar, para ver a salvação que Deus tinha operado na vida deles. Então a intenção de Nabucodonosor foi reunir essas autoridades para que se prostrasse diante do seu ídolo. E Deus reverteu isso para que elas se reunissem e pudessem ver que só o Senhor é Deus.
Então, o que o texto mostra, irmãos? O texto mostra que não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, os ídolos vão ser envergonhados. Toda idolatria humana, todos os ídolos que os homens levantaram, mais cedo ou mais tarde vão ser desmascarados, vão ser mostrados como nada, como vaidade, como coisa vã. E toda arrogância humana vai se deparar com a verdade de que só o Senhor é Deus. E é isso que acontece aqui. Eles se reúnem e eles então contemplam, eles olham, eles veem, também estão espantados naturalmente como o rei estava. E o que eles contemplam, irmãos? O que eles veem? Primeiro, que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, ou seja, eles estão em perfeita saúde e eles estão sem nenhum ferimento, sem nenhuma queimadura, sem nenhuma ferida sequer. Nada. O fogo não os atingiu, mesmo que a fornalha estivesse 7 vezes mais quente. Diz ainda, irmãos, que nem o só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Isso é muito interessante porque cabelo no fogo vai fazer o quê? Vai queimar. Mas o cabelo, nem mesmo o cabelo, essa coisa tão frágil, tão fininha, todos os cabelos de Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali perfeitos, irmãos. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse que o Senhor cuida até dos nossos cabelos, que o Senhor tem o número dos nossos cabelos, o Senhor cuida de nós. O texto diz que os seus cabelos não tinham se queimado. E eles estão vendo tudo isso. Diz mais, as suas capas, elas não mudaram. As capas também não se consumiram, não foram atingidas em nada pelo fogo poderosíssimo. E por último, irmãos, a descrição aqui ela é bem interessante, porque o que o texto quer dizer é que a salvação foi algo assim inquestionável e foi completa. Nem cheiro mesmo de fogo tinha passado sobre eles. Vocês sabem, né? Aquele cheiro de fogo. Fica aquele cheiro que você sabe, aqui foi queimado. Quando queima alguma coisa, né? A gente sabe que está queimando alguma coisa. Mas nem cheiro, nada. O corpo estava perfeito. Nenhum dos seus cabelos tinha se queimado. As suas roupas não se mudaram. E nem mesmo um cheirinho de fogo lá. Aqueles homens ficaram em volta examinando e eles puderam constatar que de uma maneira que eles não podiam explicar, aquele homem, aquele quarto homem, que era semelhante ao Filho de Deus, que Nabucodonosor viu e que eles também viram, tinha livrado os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens foram testemunhas da salvação de Deus. Eu repito, irmãos, o rei os tinha reunido para eles adorarem a sua estátua, mas o Senhor reverte isso para fazê-los testemunha da salvação de Deus, para a glória do Senhor. O que nós temos aqui, portanto, irmãos, é algo, em suma, em resumo, glorioso, glorificando a Deus. É uma obra estupenda de salvação, através dos seus servos, para dizer a Nabucodonosor, para dizer a todos os babilônios, para dizer a todas as autoridades, que o Senhor é Deus, e que o rei não é Deus, e que os deuses da Babilônia não são deuses, mas que só o Senhor é Deus. E Ele manifesta a sua glória na salvação do seu povo, na salvação, meus irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego. A salvação dos servos de Deus mostram que
só o Senhor é Deus. Eu queria que vocês guardassem isso hoje à noite. A salvação e as evidências dessa salvação de Deus na vida do seu povo mostra que o Senhor é Deus. Eu queria encerrar nossa mensagem hoje, meus irmãos, fazendo um momento agora de reflexão sobre 3 questões. Diga-me. Gostaria, sim. o senhor lesse o versículo 29. 29. Quando Nabucodonosor manda que adorem o Deus Isso. de Sadraque, Mesaque, Tá bom. Como é seu nome, irmã? Dolores. Irmã Dolores. Vamos fazer isso? Vamos ler que a irmã Dolores está pedindo? O 29. Diz assim: por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Né? Vamos ler também, irmã Dolores e todos nós aqui, o 28. Veja o que diz. Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém. Muito bem. Obrigada. De nada, minha irmã. E, na verdade, a senhora sabe, irmã Dolores, que eu já estava pensando em ler. Aí eu ia esquecendo, a senhora me lembrou. Então, graças a Deus. Meus irmãos, vamos fazer aqui, então, as aplicações. Me permito aqui fazer vocês pensarem primeiro no espanto do rei. Observem que o rei, ele está espantado com a salvação. E eu gostaria de perguntar a vocês aqui, cristãos, crentes em Cristo Jesus, vocês foram salvos por Cristo? Meus irmãos, vamos meditar na seguinte questão: será que há um certo espanto das pessoas com relação a nós? Será que a obra da graça de Deus em Cristo Jesus, nos salvando, nos perdoando os nossos pecados, nos justificando pelo sangue dele, pelo sangue derramado na cruz, e a obra do Espírito Santo em nós, nos santificando, nos tornando, meus irmãos, observem bem, pessoas semelhantes a Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que não eram cheias de raiva, cheias de ira, cheias de vingança, mas pessoas cheias de fé, pessoas que confiavam no Senhor, pessoas que eram serenas, mesmo diante da fornalha acesa, irmãos, ali diante deles, e o rei dizendo: olha, se vocês não se prostrarem diante da minha estátua, eu vou jogar vocês. Mesmo diante disso, eles dizem: rei, não podemos nos defender. Tudo que nós vamos fazer é entregar nossa vida ao Senhor, entregar nossa vida a Deus. Meus irmãos, será que em nós há essa fé, há essa serenidade, há essa paz no Senhor? O Espírito Santo está nos fazendo cada vez mais humildes, menos irritados com as ofensas dos outros e dos idólatras, daqueles que ainda não conhecem o nosso Deus, mesmo quando eles falam contra nós ou contra o nosso Deus. Será que tem havido em nós essa paz, essa serenidade, essa fé, diante também das tribulações, das lutas, das angústias, meus irmãos? Será que as pessoas do mundo, como nós dizemos, daqueles que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, ao olharem para nós, gostaria que você pensasse nisso. Elas veem em nós essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade em Deus, esse amor a Deus e esse amor a elas? Meus irmãos, a salvação, ela é algo constatável, ela é algo que se manifesta especialmente, a palavra de Deus vai dizer, em
frutos de justiça, no fruto do Espírito Santo. Você lembra do fruto do Espírito Santo? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Mas o sal tem que salgar, a luz tem que ser posta aqui, olha, para iluminar. Os homens precisam olhar para nós, para as nossas boas obras, então, como Jesus diz, glorificar ao Pai que está nos céus, ficar espantados com a nossa paz, ficar espantados com a nossa fé. Deixa eu lhes falar, deixa eu lhes lembrar, maior obra, eu disse na introdução e quero repetir, mais espetacular obra, mais do que ser salvo de uma fornalha ardente, meus irmãos, é ser salvo do pecado. É de inimigo de Deus se tornar amigo de Deus. Daquele que está debaixo da ira de Deus ser feito, se tornar agora, ser colocado agora em paz com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso se evidencia, meus irmãos, na vida. Eu gostaria que você pensasse nisso. Será que há algum senso de espanto nos seus colegas de escola, de universidade, de trabalho, na sua família? Quando eles convivem com você, eles dizem assim, algo diferente nessa pessoa, algo que me espanta, algo que eu vejo que ela não é igual aos outros. Por quê? Porque Jesus Cristo está conosco, como esteve naquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero então lhe aconselhar, meu irmão, se isso não está acontecendo, o que você deve fazer? Você ama Jesus, você creu nele, você confiou a sua alma, a sua vida a ele. Então, se isso é verdade, se isso é uma realidade, então você já foi salvo, você já foi resgatado, você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Se você ainda não creu, se você ainda não se arrependeu, se isso não aconteceu, bom, então você precisa crer, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa entender que a maior salvação que você precisa é do pecado, e ela está unicamente no Senhor Jesus, e essa salvação está nele, portanto, creia nele como seu Salvador e se arrependa dos seus pecados. Mas você que já é um crente, como pastor, eu posso cada vez mais provocar este senso de espanto naqueles que estão em volta de nós. Ora, meu irmão, se aproxime de Jesus cada vez mais. Irmãos, a salvação é pela graça do início ao fim. Nós somos justificados pela graça em Cristo Jesus e nós somos santificados pela graça em Cristo Jesus. Então, essa serenidade, que é contrário da turbulência de espírito, essa tranquilidade e essa paz de espírito, que é o contrário da raiva, da mágoa, da briga, da rebeldia, isso é a obra da santificação, irmãos, que opera em nós na medida que nós nos aproximamos pela fé do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aconselhar a você, olhe sempre para Jesus. Busque em Cristo Jesus todos os dias os recursos para você crescer em santidade. Você já está nele. Hoje nós batizamos a nossa irmã Débora e eu coloquei uma coisa aqui para vocês. Em Cristo nós já morremos para o pecado e em Cristo nós já ressuscitamos para Deus. Isso é uma realidade espiritual. O Senhor diz, isso é verdade. E Paulo fala lá então em Romanos capítulo 6, portanto considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Então todos os dias se levante olhando para Cristo e dizendo assim, Senhor, em Ti eu quero hoje viver uma vida de santidade. E se aproxime desse Senhor cada vez mais para conhecê-lo, amá-lo, irmãos, através dos meios de graça, da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus no culto público, do dia do Senhor, que nós devemos guardar com fidelidade. Se aproxime cada vez mais desse Cristo e confie nele. E Ele que nos salva do início ao fim. Meus irmãos, Ele diz, aquele que começa a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Ele nos tornará cada vez mais parecidos com Sadraque, Mesaque e Abednego, para que nós possamos glorificar o seu nome diante dos homens. Um terceiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui, meus irmãos, é que é também uma questão que tem a ver com a primeira, essas questões
que eu vou tratar aqui tem a ver com a primeira. As pessoas, elas estão percebendo em nossa vida, irmãos, alguma coisa desse testemunho do rei, quando disse, servos do Deus Altíssimo. Porque o que a nossa irmã Dolores, certo? Pediu para nós lermos, e que está aqui no versículo 28, o rei depois vai dizer, o que, irmãos? Leiam comigo. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos, para que não servisse nem adorasse o outro Deus. Será que as pessoas, quando elas olham para nós, meus irmãos, elas enxergam em nós adoradores de Deus? Não é meramente por nós ficarmos falando glória a Deus, ou falarmos o nome de Cristo todo o tempo, não é nesse sentido. Mas é no sentido em que elas percebem que a nossa vida, a nossa dedicação não é o dinheiro, não é a esta vida, não é este mundo, mas elas, na medida que elas vão convivendo conosco, elas percebem que nós servimos ao Deus Altíssimo, que para nós Ele é Altíssimo, que para nós Ele é mais importante que os Nabucodonosores deste mundo, que para nós Ele é mais importante que as estátuas que são levantadas pelos Nabucodonosores, que para nós Ele é mais importante do que a nossa própria vida. E nós podemos dizer com o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. As pessoas, ao conviverem com adoradores de Deus, meus irmãos, elas vão percebendo que os adoradores são adoradores. Eles amam o Senhor mais que tudo. Eles não vão precisar ficar falando disso o tempo todo. Sim, às vezes eles vão falar, eles vão testemunhar, eles vão anunciar o Evangelho, mas a vida deles vai mostrar que eles adoram a Deus. E de novo, como é que eu posso conseguir isso? Na medida que eu me aproximo daquele que estava na sarça ardente, quanto mais eu me aproximo de Jesus, e quanto mais eu creio nele, e quanto mais eu conheço o Pai Celestial na pessoa do bendito Filho de Deus, mais e mais eu vou entendendo que Deus é Altíssimo. Pode, irmão. Hoje a gente está liberando tudo hoje. Sim. Sim. Tá. Quando a gente faz o autoexame, né? Sim. Quando o cristão se autoexamina, ele também vai ficar espantado com a obra de Deus na sua própria vida. Amém. E como ele é pecador, né? Ele já se viu todas as mazelas dele, né? E ele mesmo se espanta com si próprio. Amém. Da graça, né? Verdade, irmão, verdade, com certeza. Muito espantado, né? Como é que Deus não alcançou? Isso, só a graça. Verdade. Muito bem, meu irmão, muito bem. Esse espanto, e aproveitando o que o irmão falou, quanto mais nós aproximamos de Cristo, nós temos esse espanto, nós vamos amando mais esse Deus, não é verdade? Nós vamos então dizendo assim, eu posso perder tudo. Como eu disse para vocês nas mensagens anteriores, os rapazes eles disseram assim, rei, pode nos tirar tudo, até a vida, porque nós já temos tudo, nós já temos quem? O Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, meus irmãos, como nós precisamos de cristãos assim, que as pessoas possam dizer, essa pessoa, eu posso não gostar dela, mas eu não posso dizer que ela não é um servo de Deus Altíssimo. E por último, meus irmãos, o texto, essas coisas estão vinculadas, ele está nos falando que nós estamos aqui para sermos examinados pelos idólatras. O Senhor Jesus Cristo disse isso mesmo. Ele disse, vocês são a luz do mundo. E a luz, ela é para o exame. A luz é alguma coisa que esclarece. Em outra parte, o apóstolo ele diz, nós somos luzeiros. Luzeiros, nós somos luzeiros. Nós estamos nesse mundo, portanto, para mostrar Cristo, que Ele, nós somos apenas como a lua, que mostramos o nosso sol. O nosso sol é Cristo. Ele é a luz do mundo. Mas é pela obra dele em nós, meus irmãos, que ele se revelará a esses homens. Aqueles pagãos, quando eles se reuniram em volta
de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e começaram a observar que o corpo estava perfeito, que o cabelinho dele estava tudo no lugar, que a roupa estava perfeita, que não tinha nem cheiro de fogo, eles disseram, esse Deus pode salvar. O mundo está olhando para nós. Então veja que coisa gloriosa. É por isso que você, deixa eu falar assim de uma maneira que eu sei que vocês vão entender. É por isso que você ainda não morreu. É por isso que você ainda não foi levado para a glória. Porque Deus, Ele está aqui, te deixando aqui, meu querido irmão, para que você seja uma testemunha, você brilhe, você seja esse luzeiro, você possa ser investigado, as pessoas possam testemunhar a salvação de Deus na sua vida, elas possam olhar e ver que o seu corpo está perfeito, no sentido, né? Usando aqui a ilustração, que a sua capa está perfeita, que os seus cabelos não foram queimados, que você não tem nem cheiro de fogo, que a graça de Deus operou na sua vida, que o fruto do Espírito está em você, que houve uma obra de salvação que tem que vir do céu, porque isso não existe no mundo, isso não existe na filosofia, isso não existe na ciência, isso não existe pelo poder dos governos humanos, ainda que todas essas coisas possam ter utilidade e sejam boas até em algum sentido, mas só Jesus Cristo pode salvar. Só aquele que veio do céu, que nasceu de uma virgem, que morreu numa cruz por pecadores como nós e que ressuscitou para a nossa justificação, pode nos salvar. E o mundo vai ver isso, irmãos, por nossas palavras, por nossas obras. Então, saia daqui hoje à noite dizendo assim: Senhor, eu quero ser uma testemunha. Eu quero que os homens testemunhem a tua salvação através da minha vida. Guarda-me, Senhor, de envergonhar o santo, justo, bom nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor enviou para a minha salvação. Mas nos conceda a graça do Espírito Santo para amar ao Senhor no seu Filho cada vez mais. E assim viver uma vida santa que mostre que eu já fui salvo, eu já fui resgatado pelo sangue de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar, irmão? Vamos pedir que o Senhor seja conosco gracioso. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite, Senhor, ler esse texto tão precioso, tão rico, tão glorioso, Deus, que fala da grande e poderosa obra da salvação que o Senhor operou na vida desses 3 rapazes e que nós acreditamos, Senhor, que ilustram para nós a salvação maior que está em Jesus, aquele que estava com eles na fornalha ardente. Pedimos, Senhor, que assim como o Senhor glorificou o seu nome santíssimo diante de Nabucodonosor e diante daquelas autoridades pagãs, idólatras, o Senhor glorifica o seu santo nome através das evidências da salvação, da justificação, da santificação e da futura glorificação. Que essas obras gloriosas que o Senhor operou em nós, está operando em nós, se evidenciem por nossas palavras, por nossa vida. Cada vez mais nós sejamos como os rapazes, serenos, confiantes, obedientes ao Senhor, para que só o seu nome santo seja glorificado. Abençoa cada querido irmão e irmã que está aqui hoje à noite, toda pessoa que vier ouvir essa gravação também, em o nome santo de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Senhor. Amém.